Olá, vamos dar continuidade à aula de Análise Química 1, vídeo aula número 2, parte 1. Agora vamos para o próximo item, que é referente à aula número 2, que é materiais para laboratório. Tipos de vidro. Então, qual é a constituição dos vidros utilizados para os materiais, para as vidrarias no laboratório? O material é de borosilicato, né? Uma miscelânea de óxido de silício, sódio, alumínio e boro. Comercialmente conhecido pelo nome de Pirex, que é a marca registrada, foi a primeira empresa que fabricou essa miscelânea de compostos que formou o borosilicato para a fabricação de vidrarias para laboratório. Que elas têm o quê? Resistência física, química, né? E térmica, né? Comercialmente conhecido pelo nome de Pirex, pois como entra em contato direto com uma chama ou superfície aquecida, o material de constituição deve ser demasiado resistente, além de inerte frente a boa parte das substâncias químicas. O que eu comentei agora há pouco, tem que ser resistente aos produtos químicos, às temperaturas, né, as temperaturas quentes e temperaturas frias, e também a resistência mecânica, né, ao contato físico. Então vamos lá começar agora a ver os itens de vidrarias, acessórios e equipamentos, né, os principais para o laboratório e suas características técnicas, né? Então primeiro aqui nós estamos vendo o Beck, né, que é utilizado para várias situações, né, em laboratório, seja para pesagem de amostra, para fazer uma diluição de uma solução, para fazer uma transferência de uma solução, né? Lembrando que ele tem esse retângulo aqui que é para você fazer em branco, que é para fazer a identificação da amostra, né? Ele tem uma graduação, porém o Beck não tem precisão, tá? Essa graduação é uma graduação de referência, tá? Ele pode ir na estufa para secar? Pode, porque não é vidraria volumétrica, né? E tem dois tipos de Becker, tá? Tem o copo Giffen e o Berzelius, né? Lembrando que o Giffen é de forma baixa e o de forma alta é o Berzelius, né? Utilizado mais para quando você vai ter que fazer reações onde que pode ocorrer respingos. Então, para evitar a perda de amostra, você usa o Berzelius, né, que é o de forma alta. Lembrando que também tem o Giffen, que é o de forma baixa. Continuando aí, eu tenho os balões. Balão de fundo chato e balão de fundo redondo, tá? Lembrando que eu tenho esmerilhado e sem estar esmerilhado. Caso eu precise fazer conexão, o que não está esmerilhado, eu tenho que usar o quê? Usar rolha de borracha, né? Ou de silicone. Tá? No caso esmerilhado, eu tenho que utilizar uma conexão que tenha o mesmo ângulo da conexão do balão. Tá? Por exemplo, 2440. Então, por exemplo, o condensador que eu precise colocar aqui nesse balão tem que ser da mesma conexão 2440. Essa marcação já vem nas conexões esmerilhadas, tá? No caso do balão, em condensadores, etc. Tá? Então, balão de fundo chato eu uso onde? Em tela de amianto e em superfície de chapa de aquecimento. Tá? E os balões de fundo redondo eu uso em manta aquecedora. Tá? Então, eu não posso usar de forma nenhuma de balão de fundo redondo em chapa aquecedora, né? Porque não tenho como fazer a sustentação desse balão, e eu não posso usar em tela de amianto, somente o de fundo chato. Tá? E esses balões servem para quê? Para poder fazer destilações, fazer extrações que precisa de aquecimento. Tá? Ele também tem uma parte em branco no balão, onde é que eu vou fazer a identificação da amostra. Esses balões não têm precisão, ou seja, então pode ser aquecidos, né, são aquecidos e podem ser secos em estufa. Continuando aí os balões, agora eu tenho os balões de destilação. Eu tenho esse com braço lateral, né, que é o mais utilizado, né, para fazer as destilações simples. Né. Tem com rolha esmerilhada e sem rolha esmerilhada. No caso aqui, esse é sem rolha esmerilhada, aí eu tenho que utilizar o quê? Utilizar uma rolha de borracha ou de silicone. Lembrando que quando eu tenho que fazer as destilações, eu preciso de termômetro, então a rolha tem que estar previamente já furada. E a base do termômetro tem que estar paralelo com o braço lateral para poder não ter interferências da temperatura, variações de temperatura. Tá? Aqui já são balões onde eu tenho posso fazer duas conexões
para fazer 2 destilações, e também tem um caso que eu posso fazer com 3 destilações. Nesse caso aqui já são com rolha esmerilhada. Não esquecendo que todos os balões que eu tenho que ter esmerilhado, que vai aquecimento, né? Não pode esquecer de passar a nossa graxa de silicone, né? Ou a vaselina, para evitar que eu emperre e depois eu não consiga, no resfriamento eu não consigo mais desconectá-los. Tá? Então lembrando, não tem precisão esses balões, então podem ser aquecidos e também secos em estufa. Continuando aí, eu tenho Erlenmeyer de boca larga, estreita e de rolha esmerilhada. Tá? Então esse aqui, o Erlenmeyer, novamente, ele tem a área para identificação da amostra. Ele tem uma escala aqui que não tem precisão, tá? É só de referência. Tá? Então eu tenho de rolha de boca estreita, eu tenho de boca larga, que é o ideal para fazer titulações, para evitar que fique batendo lá na bureta, né? O bico da mureta. Tá? E tenho de rolha esmerilhada, que é para fazer, às vezes, titulações ou reações que ocorrem de desprendimento de gases ou de amostras gasosas. E aí, para evitar que eu perca essas amostras, né, aí eu tenho ela na forma esmerilhada. E eu tenho também esse específico, que tem um cone invertido, que ele é específico para análise de iodo. Lembrando que o iodo ele ressublima. Então, o que acontece? Então, ele tem esse formato para evitar a perda da amostra de iodo. Então, esse é específico para análise onde eu tenho que fazer, envolve reações com iodo. Continuando aqui, eu tenho o frasco de Kjeldahl, tá? Lembrando que o frasco de Kjeldahl também não tem precisão, tá? Esse não tem precisão, ele serve única e exclusivamente para fazer determinação de nitrogênio, teor de nitrogênio nas amostras, né? Eu tenho com rolha esmerilhada e sem rolha esmerilhada, tá? Ele também tem uma área aqui para identificação da amostra, não tem precisão, tá? E acoplado aqui, para fazer o teor de nitrogênio, tá? Eu tenho que usar o bulbo de Kjeldahl. Tá? Veja que esse primeiro aqui não tem esmerilhado, então eu tenho que fazer a conexão, tá, num balão de Kjeldahl com rolha. Tá? Ele vai na parte superior aqui do balão de Kjeldahl. Tá? E esse caso aqui do de baixo, no inferior, tem rolha, tem esmerilhado, tanto para o balão como para o meu condensador que vai lá na ponta. Tá? Então, no caso, o bulbo e o frasco de Kjeldahl não tem precisão, pode ser seco em estufa. Tá? E é único exclusivamente utilizado para análise de teor de nitrogênio. Continuando aqui, eu tenho os balões volumétricos. Então, eu tenho balão volumétrico, balão de Kohlrausch e balão de Cássia. Né? Quais são as diferenças entre eles? Lembrando, balão volumétrico, ele tem, tem o transparente, né? E tem o âmbar. O âmbar é ele tem uma coloração escurecida para evitar o ataque da luz em determinadas soluções, né? A degradação das substâncias. Ele tem um traço aqui na parte superior, nós chamamos de menisco, né, o traço de referência, tá? Que aí dali é que você vai ver o nível que a solução vai fazer dentro do balão e ver na parte, na altura dos olhos, para evitar o erro de paralaxe. Né? Eles têm tampa de plástico, né, de teflon, né, ou de vidro. Tá? Tomar cuidado com os de vidro, não armazenar soluções alcalinas, senão ele emperra. Tá? E esses frascos aqui, o balão volumétrico tem precisão. A mesma coisa o balão de Kohlrausch. O Kohlrausch também tem um traço, né, que é para a leitura do menisco. Tá? Ele tem na parte superior parece um funil, que é para você adicionar a amostra. Ele é específico para fazer análise de amido, tá? Em amostras sólidas. Então, para evitar ter o problema de fazer direto no balão, porque no balão o gargalo é muito fino, então tem esse balão de Kohlrausch, também é um balão volumétrico, só que ele tem um acoplado, uma espécie de funil na parte superior, que é para fazer a adição da amostra. E ele também tem um traço lá para poder fazer a verificação do menisco. Ele também é de precisão, tá? Então, ou seja, nenhum desses aqui pode ser aquecido em estufa, tá? Ou até aquecido para preparar alguma amostra em banho-maria ou numa chapa. E esse último aqui é o balão de Cássia, também é um balão volumétrico. A única diferença é que ele não tem o traço do menisco, ele tem uma escala, tá? Ele tem uma escala, tá? Que ali ele serve para quê? Para você fazer determinação de extração de óleos essenciais. Então você vai botar a tua amostra, um solvente, e solvente vai extrair esse óleo essencial, né? Esse óleo que vai ficar na camada superior. Né? A faixa de óleo que fizer nessa camada superior
você vai fazer a leitura desse volume e como é um balão de 100 ml, você já vai achar esse volume que você achar aqui na parte superior da escala, e aí já nada mais nada menos que a porcentagem de óleo que tem na tua amostra. Tá? Também é de precisão, não pode ser aquecido em chapa nem em estufa. Então, observando aqui, tomar o máximo de cuidado na verificação do menisco. Né? Então, soluções transparentes, eu faço o menisco, ele fica da que forma? Na forma côncava, né? Fica o menisco côncavo, e quando as soluções forem transparentes, né? A base desse menisco côncavo tem que ser paralela, tá? Paralelo com o traço do traço que está lá no balão. Tá? No caso de mercúrio, tá? É um menisco convexo, é o contrário, tá? Ele fica a parte superior desse menisco tem que estar paralelo com o traço lá do balão. Tá? E quando as soluções foram opacas ou escuras, eu não consigo ver o outro lado do balão, né? É opaco ou escuro, aí é o menisco côncavo, só que não é a base, tá, do menisco, é a parte superior do menisco que tem que estar paralelo com o traço do balão. Essa é a diferença na hora que eu vou avolumar. Tá? Então a técnica chama-se avolumar balão. Tá? Lembrando que eu tenho que observar esse menisco de que forma? Observar o posicionamento do menisco no nível dos olhos, a fim de evitar o erro de paralaxe. Então eu não posso observar nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Tem que ser no nível dos olhos, porque senão eu vou cair no erro chamado de paralaxe. Tá? Quais são os indicativos técnicos que tem no balão volumétrico, ou do balão de Kohlrausch ou de Cássia. Tá? Ele tem uma marcação lá de 20 graus, ou seja, o que é isso? É a temperatura de calibração. Tá? TC, o que é TC? Tá? Ele está lá marcado TC no balão. Tá? To contain. Tá? Contém o volume indicado, porém não transfere o volume indicado. O que é isso? Tá? Então, um balão de 100, ele contém 100 ml. Tá? Então, se eu for levar essa solução até o menisco, ele vai conter o volume que está indicado lá, 100 ml. Portanto, se eu pegar e tirar esse volume e transferir para um becker, ele não vai transferir o volume indicado de 100 ml. Então, to contain contém o volume indicado, porém, ele não transfere o volume indicado. Ok? Continuando aí nas vidarias volumétricas, nós temos as nossas pipetas, tá? Que são dois tipos. Nós temos a pipeta graduada, que ela divide-se em pipeta de Mohr e pipeta sorológica. Tá? Então, pipetas são vidarias precisas, não podem ser secas em estufa e nem levar a aquecimento. Tá? Elas são precisas. Então, vamos lá ver a diferença da sorológica, porque todas as duas são graduadas. Agora, uma é sorológica e outra é de Mohr. Tá? Então, vamos lá para a sorológica. O escoamento dela é total, a sorológica, ou seja, veja que eu tenho aqui uma pipeta de 10 ml, porém a escala ela não terminou em 10, ela terminou em 9 ml. Então eu falo que o escoamento dela é total por quê? Porque 10 ml vai contar até a última gota extraída lá, né, tirada lá do bico da pipeta. Tá? Então vai do zero até a última gota do bico da pipeta, que eu tenho que tirar lá com a minha pera de sucção. Então, este volume total aqui escoado, por isso que fala escoamento total, é de 10 ml. Mas você vai observar que a escala dela não parou em 9, parou em 10. Não parou em 10, parou em 9. Por isso que ele tem que escoar totalmente. Essa chama-se pipeta graduada sorológica. A pipeta graduada de Mohr já tem uma diferença. É uma pipeta também de 10, só que o escoamento dela é parcial. Eu não posso escoar ela totalmente. Por quê? Ela finda na escala exatamente do volume total. A escala dela finda aonde? Em 10 ml. Então, é do 0 até o 10 é o volume que eu tenho que fazer o escoamento, tá? Dessa pipeta. Se eu escoar até o bico da pipeta, tá? Mais aquela última gota com a pera de sucção, eu estou escoando mais de 10 ml. Aí eu vou perder minha amostra. Tá? Então tem que tomar cuidado. A sorológica é escoamento total e a de Mohr é escoamento parcial. As escalas, a de Mohr, a escala finda na marcação direto na pipeta. Tá? Quais são as marcações técnicas que tem numa pipeta? Que você tem que observar. Também tem lá a marcação 20 graus. O que seria isso?
temperatura de calibração da pipeta. Tá? Também, agora tem, não é TC, ela é TD, to delivery. O que quer dizer? Transfere o volume indicado. Porém, não contém o volume indicado. Então, se uma pipeta é de 10 ml, ela não contém 10 ml. Porém, ela transfere 10 ml. Tá? Ou seja, então ela é TD, to delivery. Ela transfere o volume indicado. Ela é para transferir, ela não é para conter. Porém, não contém o volume indicado. Continuando as marcações aí técnicas na pipeta, tá? Ela vai ter uma marcação aqui que é a divisão, tá? Isso daqui não é tolerância, tá? E nem precisão dela. É quanto cada traço, tá? Na escala da pipeta ele se refere, tá? Então quer dizer que cada traço ali nós chamamos de divisão. E ela tem uma marcação na parte superior que é o exemplo aqui 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1. Então quer dizer que cada traço da pipeta, marcação da divisão da pipeta, equivale a 0,1 ml. Se tiver uma marcação de 1 sobre 20, quer dizer que cada traço lá da divisão da pipeta equivale a 0,05 ml. E temos essa aqui, um exemplo aqui, eu tenho 2 sobre 10. Então cada traço equivale a quanto? Se eu pegar 2 dividido por 10, vai dar 0,2. Então cada traço da divisão lá da pipeta, tá? Ele vai equivaler a 0,2 ml. No caso dessa pipeta aqui de 2 sobre 10. Tá? Então essa marcação está na parte superior da pipeta. Outra coisa que eu já tenho que observar também, igual lá no balão, tá? É observar o posicionamento do menisco no nível dos olhos. Tá? Que nada mais nada menos o menisco agora não é aquele traço do balão, agora são as divisões dos volumes. Tá? Para evitar o quê? Tem que ser no nível dos olhos para evitar o erro de paralaxe. Tá? Continuando, agora nós temos a pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica é de precisão, tá? A sorológica e a de Mohr também é de precisão, então não pode ser aquecida, né? nem levar a estufa para poder secar. A pipeta volumétrica também é o mesmo parâmetro, a mesma técnica. A única diferença é que ela tem volume fixo, tá? Então ela tem uma marcação lá de 25 ml. Então, do traço da onde você vai deixar lá o menisco até a última gota da pipeta, escoamento total, tá? Ela é um volume único. Ela vai escoar os 25 ml, ou vai escoar 10 ml, ou vai escoar 50 ml, tá? Então ela é volume fixo e o escoamento dela é total até a última gota no bico da pipeta, tirando lá com a pera de sucção. Marcações lá da pipeta volumétrica, mesma coisa, 20 graus Celsius, temperatura de calibração. Ela tem lá TD, to delivery, transfere o volume indicado, porém não contém o volume indicado, a mesma coisa da sorológica, né, e a de Mohr, tá? Então ela é to delivery. Ela, se eu tiver uma pipeta volumétrica de 50 ml, ela transfere o que está lá, 50 ml total, porém ela não contém o volume indicado. Marcações na pipeta, continuando aí a marcações na pipeta, eu tenho que observar também a mesma coisa, como é volumétrico, eu tenho que observar o posicionamento do menisco no nível dos olhos, a fim de evitar o erro de paralaxe. Mesma coisa. Tá? Então eu tenho que observar lá, a pipeta volumétrica ela só tem um traço, e aí eu tenho que observar levando em conta a mesma posicionamento lá do menisco. Se a solução é escura, se a solução é clara ou é com o mercúrio, né? Côncavo e o convexo. Tá? Mas eu tenho que observar, é um traço único e eu tenho que observar lá no nível dos olhos esse menisco, né? Para poder fazer depois o escoamento total na minha pipeta volumétrica. E como é que eu uso, como é que eu faço essa sucção nas pipetas, né? Então eu uso a pera de sucção, tá? Pera de sucção. E como é que eu utilizo essa pera de sucção, né? Eu tenho dois tipos, a pera de sucção simples, né? E tem a pera de sucção com válvula, né? Com dupla válvula. Então vamos lá, a dupla válvula na realidade, eu tenho umas marcações. Eu tenho a marcação A, né, que é a parte de cima, ela é onde eu expiro o ar, tá? Então eu aperto ela e eu seguro na pera e ela vai murchar, tá? Ou seja, para poder fazer a sucção, o vácuo. Eu tenho o S, né, na parte lá do meio, que é quando eu for fazer a sucção da solução, eu aperto ela. Lá o A é para expirar o ar
e o S é para fazer a sucção. Né? E o E? O E é para expirar o líquido. É ali onde que eu vou fazer o quê? Tirar aquela última gota na pipeta, quando eu vou fazer a retirada do volume total da minha pipeta, seja volumétrica, seja a sorológica, que é o escoamento total. Continuando aí, eu tenho micropipetas e ponteiras. Tá? Micropipetas e ponteiras são pipetas também, só que agora o volume delas, elas transferem volumes em microlitros. Tá? Então eu tenho uma que é de um único canal, né? Uma única, eu pipeto uma única vez. Tá? Elas têm eletrônicas e tem que eu giro essa catraca na parte superior e aí ela já me indica o número em microlitros de quanto é que eu vou pipetar. E tem de multicanais, né? Tem de vários canais, 4, 5, 6, 10 canais, 12 canais, tá? Que também vai fazer a mesma coisa. Tem a catraca aqui em cima, onde eu vou fazer, vou mexer e ele vai me indicar o volume que eu quero pipetar. Tá? E aqui do lado tem os tipos de ponteira. Todas elas são descartáveis, tá? Porque uma vez eu utilizei, eu faço o descarte da minha solução. Elas não são recicláveis. Eu tenho que fazer o descarte direto. Tá? Continuando aqui, eu tenho pipeta de Pasteur. Tá? Elas não têm precisão, tá? Porque elas são de plástico, são descartáveis. Elas têm um volume aqui, mas é um volume de referência. Tá? É só para. Ela serve também até para conta-gotas. Mas ela tem um volume aqui que você pode até pipetar, mas é um volume de referência. Também a mesma coisa, tem que fazer o descarte delas. E aqui eu tenho suporte para as ponteiras. Aquelas ponteiras que eu uso lá na micropipetas, as que eu coloco elas nesse suporte que é para poder acondicioná-las, para poder fazer o encaixe e utilizar ela na minha análise na hora de pipetar, para micropipetas. Aqui nós temos, continuando, nós temos a bureta torneira de vidro, torneira de teflon. Tá? Bureta é uma vidraria volumétrica, então não posso secar em estufa, tem que tomar o máximo de cuidado, tem que secar a temperatura ambiente. Não posso colocar solução quente de forma nenhuma, senão ele perde a calibração. Máximo de cuidado aqui tem que tomar com as pontas da bureta, que se quebrar perde toda a precisão dela, né? Então aí eu não posso mais utilizar. Eu tenho válvulas de teflon e válvula de vidro. Tenho ela transparente e âmbar também, se eu quiser fazer titulações onde as soluções são sensíveis à luz. Então posso usar uma bureta âmbar também, ok? E elas têm as escalas e elas não podem ser escoadas totalmente, né? Tem que tomar o máximo de cuidado para a escala vai de 0 até o volume máximo que está indicado lá na parte superior da bureta. Então é uma vidraria de precisão utilizada para quê? Para fazer titulações. Então é das vidrarias que eu utilizo para fazer titulação. Além de uma vidraria que nós já vimos agora há pouco, que é o Erlenmeyer. Então, bureta e Erlenmeyer faz parte da montagem para fazer uma titulação. Continuando aqui, eu também tenho bureta automática, tá? A bureta automática, eu tenho ela digital, tá? E aí aonde essa parte aqui superior ela é acoplada num frasco de vidro, onde vai estar a minha solução. Tá? E aqui eu digito quanto que eu quero, o volume que eu vou transferir na minha bureta. Tá? Então, ela tem essa praticidade porque ela já está acoplada, eu não preciso estar enchendo a bureta com a solução, né, que eu vou utilizar na titulação. Eu já pego e encho ela, zero ela, com ela toda cheia até o bico. Tá? Então, e eu tenho a marcação do volume aqui na parte superior em digital. Tá? Essa também é chamada de bureta automática. A única coisa que eu não tenho esse acessório aqui lateral que eu possa puxar, fazer uma sucção da solução. Aqui eu tenho que succionar ela com uma pera de sucção. Tá? E aí eu encho ela totalmente, tá? E faço também a minha titulação, o escoamento dela pelo bico da bureta. Tá? E também ela tem esse compartimento embaixo, onde vai estar a minha solução lá para eu utilizar ela para fazer a titulação. Eu não preciso estar enchendo ela
manualmente. Eu só faço a sucção com a pera, ela já enche automaticamente por sucção. Também é vidraria de precisão. Tá? Quais são as marcações na bureta? Tá? 20 graus Celsius, mesma coisa, temperatura de calibração, é uma vidraria volumétrica, então preciso fazer a calibração dela. Né? Ela é TD, é igual a pipeta, tá? To delivery, então ela transfere o volume de cada, então se tiver uma bureta de 50 ml, ela vai transferir 50 ml, porém ela não contém o volume de cada, então ela não contém 50 ml, mas ela transfere 50 ml, ela é TD, to delivery. Tá? Ela também, igual a pipeta, ela tem marcações, tá? Que são as divisões. Ela vai estar na parte superior, essa marcação, mesma coisa. Que são o quê? Não é a precisão, tá, da bureta, tá? É a divisão de cada, que equivale a cada traço que está na bureta. Então aqui tem 1/10, que equivale a 0,1 ml. Se eu estiver marcando aqui na parte superior 1/10, quer dizer que cada divisão, cada traço da bureta equivale a 0,1 ml. Lá eu posso estar marcando lá 1/20, eu vou ter lá 0,05 ml, então cada traço da bureta vai equivaler a 0,05 ml. Eu tenho 2/10, então cada traço vai equivaler, 2 dividido por 10, cada traço lá vai me equivaler a 0,2 ml do volume da bureta. E também eu tenho que observar, né? Mesma coisa lá, o menisco. Observar o posicionamento do menisco no nível dos olhos, a fim de evitar o erro de paralaxe. E a bureta tem que tomar cuidado, porque a bureta é muito grande. Então você tem que tomar cuidado e verificar ela, né, posicionar ela no nível dos olhos e sempre observando, né, a altura de onde você está trabalhando a bancada para você não bater o bico da bureta e quebrar, porque senão não tem mais como utilizá-la. Tá? E o máximo de cuidado, a bureta não é o escoamento, você não vai fazer o escoamento dela até o bico, tá? Indicativo, ou seja, se ela está falando que é uma bureta de 50 ml, os 50 ml não é até o escoamento no bico, ou passando da marcação, a marcação dela vai estar lá na parte inferior, tá? Igual aquela pipeta de Mohr, tá? Então a marcação vai estar 50, então do 0 até o 50, tá? É a marcação, é aonde que você vai fazer o escoamento dessa bureta. Tá? Então tem que tomar cuidado. O escoamento dela é escoamento parcial. Não pode fazer o escoamento total até o bico da bureta. Tá? Então a bureta de 50, a escala dela finda exatamente no 50. Não é o escoamento até o bico da bureta total. Senão você vai estar escoando um volume a mais e vai estar prejudicando a tua análise. Continuando aqui, nós temos agora as provetas. Tá? Provetas também são vidrarias volumétricas, tá? Ou seja, de precisão, não pode estar utilizando com soluções aquecidas nem secando em estufa. Tá? Elas têm com base removível de plástico, tem base fixa também, ok? Tem com tampa, né, de teflon, tem com tampa de vidro e tem com base fixa de vidro também. Tá? Então, proveta serve para quê? Né? Ela serve para fazer medições, né, de soluções ou medição de amostra. Tá? Então, ela serve para isso. Tá? Enquanto lá a bureta anterior nós vimos que ela serve para titulações, né, para você fazer um escoamento de um determinado volume, para fazer uma determinação de um analito, aquilo que você quer determinar na tua amostra, né, por análise de titulométrica, a proveta é utilizada para fazer medições de volume, né, de amostras ou de soluções. Entendeu? E outra coisa, também é utilizada para fazer densidade. Tá? Quando você vai fazer densidade aparente, você usa proveta. Ok? Marcações da proveta. Tá? Marcações técnicas da proveta. Tá? Também tem lá a marcação de 20 graus, onde é a temperatura de calibração dela. Tá? TC, tá? Então ela é igual ao balão, ela contém, porém ela não transfere, então a proveta é TC, ela é to contain, ela contém o volume indicado, porém não transfere o volume indicado. Tá? Então ela é to contain. Então uma proveta de 10 ml, ela contém 10 ml, mas ela não transfere os 10 ml que está indicado nela. Marcação na proveta, ela também tem uma graduação, ela é graduada. Então, no caso, temos que observar também essas graduações. Nós chamamos que é a divisão
dos volumes da proveta. Tá? Essa proveta, no caso aqui, ela está lá 2/1. Tá? Então, a mesma coisa, é divisão. 1/10, se tiver uma divisão 1/10, quer dizer que cada traço lá, cada divisão, na graduação dela, equivale a 0,1 ml. 1/20 equivale a 0,05 ml. Este caso aqui, esse exemplo, ela está 2/1. Quer dizer que cada traço dessa proveta, né, cada divisão dessa proveta equivale a 2 ml. Também a mesma coisa temos que observar na proveta. Tá? É o nível do menisco. Tá? Observar o posicionamento do menisco no nível dos olhos para evitar o erro de paralaxe. Tá? Ok? Então, terminamos aqui a parte número 1, né, de materiais de laboratório, e até a próxima aula. Obrigado.